Boa noite. Leitura do Seara dos Médios. Médio inesquecível. Reunião pública de 6/5/60. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médios inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos o que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus, redivivo, e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes, pelo amor com que ensinava a verdade, mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus opera maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados, de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ter a própria orientação em nós mesmos. Marlene, oração. É a Silvia? Desculpa. Ué, Silvia, vai cair outra vez. Então, gente, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje, levando o nosso pensamento, o nosso coração até Deus, que é Pai de amor, de misericórdia, até Jesus, o nosso Mestre, irmão maior. Rogando a Ele, permita que os Espíritos Consoladores, os mentores dessa casa, possam se aproximar de nós, trazendo os fluidos positivos de amor, de paz, de serenidade. E que possamos nós assimilar todos esses fluidos positivos e acerenar as nossas mentes e os nossos corações,
para podermos ser instrumentos de auxílio, de acolhimento a todas as criaturas que nos procurarem essa noite de socorro e de auxílio. Que assim seja. Gente, então hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito de vontade. E a Monita que vai falar para a gente a respeito de vontade. Boa noite a todos. Falar sobre vontade. Vontade todo mundo tem, né? Vontade é querer. E a gente tem que vigiar o querer da gente. Todo dia, toda hora, não é assim? Que a gente pode querer coisas boas e coisas ruins. Querer para a gente, querer para os outros. Né? E o querer depende muito, no meu modo de ver, da índole da pessoa também. Né? Pessoa de boa índole só quer coisas boas para si e para os outros. As outras não, às vezes elas querem o mal para os outros, não para si próprio, né? Mas para os outros muitas vezes eles querem, né? E existe a má vontade e a boa vontade, que a gente tem que estar vigiando também, né? Eu posso ter boa vontade de fazer várias coisas, posso ter má vontade para as outras, então eu tenho que estar me vigiando. Aqui na Casa Espírita a gente tem que procurar sempre ter boa vontade. Boa vontade para o trabalho, boa vontade para atender os irmãos que necessitam, tanto os desencarnados quanto os desencarnados, né? Então, a gente tem que focar bem essa vontade. Eu li 2 textos aqui que eu achei interessante ler, sobre a boa vontade e a má vontade. Eu vou ler primeiro da má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Má vontade gera sombra. E é verdade, não é? Quando a gente está com má vontade com alguma coisa, fica tudo difícil, tudo ruim, não é? A sombra favorece a estagnação. A gente tem vontade de não fazer nada, né? Quando a gente está de má vontade para fazer alguma coisa, não vou fazer nada, não, vou ficar quieto. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. Uma coisa leva a outra, né? A ociosidade cria discórdia. Que aí vão ter aqueles que vão implicar com a gente, né? Vão cobrar, né? E a gente vai discordar. Não, mas eu não quero fazer. Se eu não quero fazer, por que eu tenho que fazer? Não é assim? Por que eu tenho que ajudar se eu não quero? A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. Não é? Que eu acabei de falar. Não quero fazer nada, não vou fazer nada. Para que eu tenho que ser disciplinado? Por que eu tenho que ir na reunião? Não quero, eu não estou com vontade hoje. Não é assim? Então, gera a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. Né? Porque se a gente não tem o coração aberto, a gente não vai querer ajudar, não vai ver a necessidade de ninguém. Não é assim? A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. Né? A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode rolar o homem indefinidamente ao precipício das trevas. Então, a má vontade, como já diz, né, má é tudo negativo, é tudo de ruim. Então, a gente tem que estar se vigiando, porque esse tudo de ruim pode virar contra nós mesmos. Né? Porque gera tudo de ruim para a gente mesmo. Então, a gente tem que cuidar muito da má vontade, né? Agora vamos falar, vou ler sobre a boa vontade. Vede prudentemente como andais. Boa vontade descobre o trabalho. Se a gente tem a boa vontade de olhar em volta, pequena olhada que a gente dá, a gente sempre encontra alguém para ajudar, alguém para orientar,
alguém que está precisando ser ouvido. Sempre a gente encontra alguma tarefa para fazer, né? Quando a gente tem boa vontade. Não precisa nem esperar que venham pedir para a gente, né? Trabalho opera a renovação. Tudo que a gente trabalha, a gente não se melhora, a gente não aprende. Não é verdade? A gente troca experiências e um ajuda o outro. Renovação encontra o bem. Não diz que a gente tem que fazer a reforma íntima, se bem que aquele dia aquela psicóloga falou que a gente não tem que reformar o que não está construído, né? Não é assim como que ela fala? Que a gente fala em reforma íntima, mas a gente tem que primeiro construir o íntimo, para depois reformar, né? O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. Que se a gente se dispõe ao trabalho, a gente entende a necessidade do outro. Né? A compreensão ganha humildade, porque aquele que é humilde trabalha em qualquer coisa sem olhar por quê nem para quê. Né? A humildade conquista o amor, porque se a gente está trabalhando e está ajudando, as energias que a gente vai receber são só energias boas, energias positivas, energias de amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. Porque por amor a gente abre mão de qualquer coisa, não é verdade? Principalmente se for por um ente muito querido, né? E mesmo quando a gente trabalha de boa vontade, a gente abre mão até por quem a gente nem conhece às vezes. A gente abre mão de algumas coisas. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, a má vontade só traz o negativo, né? A gente não enxerga o trabalho, não enxerga a oportunidade de auxiliar. A gente não vê nada, desde que a gente esteja de má vontade. Mesmo que cheguem na gente e peçam, a gente não vê a necessidade, não tem a vontade. Né? Por quê? Por que eu vou fazer? Não é verdade? E o que gera a má vontade? Só coisas ruins. Porque quais as energias que vão emitir para a gente? Energias negativas, porque para que eu vou emitir uma energia positiva se eu não recebi nada de bom, só uma vontade? Enquanto que a boa vontade ela só gera o positivo, a gente tem a facilidade de ver o trabalho sem nem que nos peçam, e quando alguém nos pede, a gente tem toda aquela disposição de realizar a tarefa, por maior ou menor que ela seja, e ela traz para a gente só coisas boas, gratidão, e a gente aprende também a ser humilde, né? E aí na nossa reunião nós precisamos ter muita boa vontade, porque são irmãos sofredores que vêm em busca de auxílio, a maior parte deles sem entendimento nenhum, sem aceitação, sem compreensão. Então, a gente tem que ter a boa vontade para ter a paciência, para estar atendendo eles ali. Às vezes a gente ouve ofensa, a gente ouve ameaça, mas de boa vontade a gente supera tudo. A gente releva, a gente vai com calma, com paciência. Às vezes precisa ser um pouquinho mais duro. Mas mais duro assim, só para que o irmão perceba que existem regras, né? Mas não duro de coração, que falte amor. Duro assim, só para impor, se impor. Não é ser duro, é se impor, né? Mas se a gente tivesse má vontade, não vou, estou com paciência para falar com você hoje, não, chega, você está muito teimoso, vai embora, sai daqui. Aí não ia dar certo, né? Então, a gente tem sempre que vir para a reunião de boa vontade. A gente tem que estar se preparando antes, tem que estar estudando, estar nos vigiando,
controlando a alimentação, tudo isso depende da nossa vontade. Que se a gente não tiver vontade de se preparar, não tiver vontade de vir para a reunião, hoje eu não vou não, hoje eu não estou com vontade. Mas e a reunião que já foi preparada pela espiritualidade? E os irmãozinhos que já estão aqui esperando a gente para o trabalho? Eles não sabem se a gente vai ter vontade ou não. Eles estão precisando. Então, a gente tem que estar vigiando a nossa vontade, porque na vida tudo depende da vontade, né? Que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer. E aqui na reunião também depende da vontade. Então, a gente que se dedicou a esse trabalho, vamos procurar sempre nos revestir de boa vontade, que aí tudo se resolve. Né? Tudo caminha bem, a gente recebe agradecimentos, porque a gente recebe agradecimento dos irmãos também que a gente socorre. Agora, vocês ainda estão no começo, mas mais adiante nessa tarefa, vocês vão ouvir muitas vezes. Você já me ajudou, muito obrigada. Essa casa já me ajudou, muito obrigado. A gente ouve muito agradecimento também. Não é só que às vezes a gente ouve aqui ameaça, acusações. Não, a gente ouve agradecimento também, porque a gente teve a boa vontade de ajudar. Então, gente, pensa sempre. Teve uma má vontade, não vão trocar pela boa vontade, que ela gera coisas muito melhores. Obrigado. Gente, antes da gente ir começar o nosso treinamento, eu gostaria de pedir a vocês, a semana que vem, nós vamos fazer o encaminhamento para o trabalho. O nosso COEM, o nosso estudo, vai terminar, mas nós vamos dar emprego para vocês. Todos vocês têm emprego garantido. E a semana que vem nós vamos fazer o encaminhamento. Nós vamos montar grupos, temos alguns dias da semana que a gente pode oferecer para vocês, que vocês podem escolher, né? Então eu gostaria que vocês não faltassem, por favor, para a gente poder encaminhar vocês para o trabalho. Às vezes o dia que a gente oferecer, vocês não tiverem condição, a gente se organiza aqui, arruma uma maneira de que vocês possam continuar na nossa casa. Porque é um prazer para a gente que vocês todos continuem aqui conosco no trabalho mediúnico. Né? Nós vamos trabalhando com médico, como doutrinador, como passista, seja como for, mas oferecer o seu trabalho. E nós gostaríamos da presença de todos vocês trabalhando aqui conosco. Então, a semana que vem a gente vai fazer esse encaminhamento. Tá certo? E como disse o Antônio, a gente já arruma o emprego e já o plano de saúde vai junto, viu, gente? Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos assim à disposição, viu? É só que todo mundo já tem o seu código de barra aqui, é só a gente acionar, né? Que a gente já fica, vocês já estão em tratamento, tá certo? Então podemos ir para o trabalho agora.